Bem-vindos ao IA Todo Dia, o seu podcast sobre o mundo da inteligência artificial. Aqui você encontra notícias, entrevistas e matérias exclusivas que vão te deixar por dentro das últimas inovações e transformações da IA. Fique conosco e aproveite. E aí, pessoal? Aqui é a versão digital da voz do Diego Sommer, criada pelo site Eleven Labs. E eu queria apenas dizer para vocês que, por motivos de força maior, não pude participar da gravação deste episódio. E o Caio, com muita coragem, se encarregou de gravar sozinho. Vocês irão perceber que ele está nervoso por ser a sua primeira vez. E isso afetou a qualidade do episódio como um todo. Contudo, seria injusto não publicar este episódio depois de todo o trabalho que ele teve. Se vocês ouvirem, o primeiro episódio deste podcast que eu gravei sozinho, irão perceber que eu me saí muito mal e que o Caio se saiu muito bem, dadas as circunstâncias. Se tudo der certo semana que vem, eu tô de volta, em minha versão carne e osso, junto ao Caio, para gravarmos um excelente episódio para vocês. Um beijão e até lá! Hoje eu estou com a missão de tocar o episódio sozinho. E eu vou trazer para vocês as notícias, as últimas notícias dessa semana. Então prometo me esforçar para trazer da melhor forma possível, chegar pelo menos perto do que o Diego tem feito todas as vezes quando ele fez essa apresentação, somente ele para vocês. Então vamos lá. Antes de começar, não esqueçam, sigam a gente no Instagram, @ia.tododia. E não esquece de dar uma avaliação para a gente lá no Spotify também, coloca as 5 estrelinhas para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possível e crescer esse nosso conteúdo aqui para todos vocês. Então vamos lá para a primeira notícia, a questão da IA agora voltada à cultura, né, e arte. A gente teve o Taylor Owen, que é o apresentador do podcast Machine Like Us. Ele relata uma conversa que ele teve com o teórico de mídia Douglas Rushkoff. E o ponto foi, a IA melhorará a produção cultural, né, levando em consideração melhorias de plataformas de programas como Photoshop, Autotune, ou será que ela vai reproduzir uma arte que realmente movimente a sociedade, traga algum tipo de interação? Será que as pessoas vão se sentir talvez afetadas pela questão cultural imposta ou desenhada pela inteligência artificial? E a questão é, será que ela vai conseguir realmente trazer isso, visto que ela não tem a nossa vivência de cultura? Ela tem lá todas as informações que ela recebe, obviamente, porém ela não tem o feeling que a gente tem. E essa é uma dúvida, mas ainda assim fica a dúvida também se a gente conseguirá colher bons frutos através disso e ter mais interação social e cultural entre as pessoas, através das artes desenvolvidas pela IA. O outro assunto que eu vou trazer para vocês é a questão da desregulamentação suprema, né, e os termos de serviço, mas principalmente essa questão da desregulamentação. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos ele anulou uma decisão histórica sobre o poder das agências federais, conhecida como deferência Chevron. Isso significa que as regulamentações federais, desde regras de telecomunicação, ambiental, segurança do trabalho e a regulamentação de IA, elas podem enfrentar uma certa dificuldade jurídica daqui para frente. E isso tende a aumentar cada dia mais. O Congresso poderá ter que ser excessivamente prescritivo em relação à IA, se conseguir que uma lei seja aprovada, afirma Scott Bade, do Eurasian Group. Dada a lentidão com que o Congresso age, a questão é se as leis podem ser redigidas em uma forma que acompanhe a rápida evolução da tecnologia de IA, para que a gente não tenha aí leis sendo implementadas em tempo que aquele momento da IA já não existe mais, visto que o crescimento dela é realmente assustadoramente rápido. Agora eu vou para a última notícia que eu trago para vocês e que bastante interessante, inclusive ela dada a relação que a gente teve assistindo entre pessoas, personalidades e as suas respectivas
propriedades como voz, imagem e assim por diante. A gente teve aí uma série de temas envolvendo a criação de músicas com o vocal de pessoas que já morreram e assim por diante. Eu lembro até, acho que se eu não me engano, foi a Whoopi Goldberg que lá atrás ela já havia dito, ela chegou a fazer acho que foi no testamento dela, se eu não me engano, ela colocou que, inclusive após a morte dela, ela proibia o uso da imagem dela, a recriação da imagem dela por inteligência artificial. E por que eu estou falando isso para vocês? Não sei se provavelmente talvez vocês já tenham visto Al Michaels, é o nome dele, um jornalista esportivo muito famoso, que eu acho que ele atua desde 1971 na TV esportiva nos Estados Unidos. Ele permitiu que a NBC utilize e reproduza a voz dele por inteligência artificial para que nos comentários e os resumos das Olimpíadas sejam feitos de forma mais dinâmica e de forma que possa trazer uma possibilidade de maior velocidade na informação para os telespectadores. Obviamente que isso foi aceito pelo jornalista, né? E aí vai entrar aquela briga de novo, né? Porque com certeza houve uma boa negociação para isso acontecer. Só que agora a gente já começa a ver aquilo que a gente há muito acho que está esperando, ou a gente vê em filmes, aí realmente vai estar cada vez mais presente e se passando, entre aspas, né, quando eu digo se passando, mas se utilizando de artifícios, né, como se fossem seres humanos para a gente. Olha, aí a gente já vai estar assistindo televisão agora, ouvindo um locutor que nem sempre a gente vai saber se é realmente o locutor que está falando ou se é uma reprodução, uma criação de inteligência artificial. Números. Conforme o nosso amigo Diego, vou trazer para vocês agora os números destaques, agora os últimos que a gente teve. Primeiro número 10. A IA generativa está varrendo a pesquisa acadêmica. Olha só que interessante. De acordo com uma estimativa, cerca de 10% de todos os artigos acadêmicos publicados este ano, eles conterão algum texto gerado por inteligência artificial. São cerca de 150 mil artigos por ano. E daí levanta uma pequena dúvida, uma questão que eu tenho, na verdade, com relação a isso antes de inteligência artificial, com relação à qualidade de profissionais. Obviamente que isso não dá para generalizar, não se estende a todos. A gente sabe que existem pessoas realmente que são muito conscientes, que apesar de utilizar, usam de forma inteligente, né, ferramentas que trazem esse tipo de benefício, mas não deixam de se aperfeiçoar, de se especializar, de se formar melhor, né? Então o medo é que a gente realmente no futuro tenha profissionais competentes, principalmente quando a gente fala na área da saúde, assim por diante, né? Eu acho que a gente, de uma forma geral, a gente tem que realmente estudar, se desenvolver e ter o mérito para chegar a um profissional, principalmente profissionais aí que tem um nível de risco, que ele tem a nossa vida nas mãos, né? Dentre tantos, não pode pagar para chegar lá. Obviamente que tem os que vão pagar, que não estou falando que quem paga a faculdade não tem essa condição, porque a gente sabe que tem muita gente muito esforçada, mas acaba levantando um pouco dessa preocupação. Número 3 bilhões, startups IA Perplexity está recebendo uma infusão de dinheiro. A empresa de investimentos japonesa SoftBank está investindo entre 10 e 20 milhões com base em uma avaliação de 3 bilhões. A empresa que apresenta o seu produto como um mecanismo de busca foi recentemente criticada por acusações de copiar artigos de notícias sem permissão. Da onde que está vindo a busca, enfim, de novo vai começar uma série de pessoas com direito ou propriedade de informação. Vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter disputa, principalmente no âmbito industrial, comercial, e agora falando o dia que
a inteligência artificial, ela, através da internet, ela vai tão longe, ela consegue acessar dados, às vezes, que nem os autores lembram mais que existem, né? Que às vezes, quando não são dados assim, informações tão cruciais, e isso certamente vai gerar um tipo de dor de cabeça para quem está utilizando esse tipo de material. Próximo número, 2,3 milhões. A empresa finlandesa de telecomunicações, vocês vão lembrar, Nokia, entrou na corrida da IA com uma compra de 2,3 milhões de dólares da Infinera, com sede na Califórnia, cuja tecnologia ajuda a alimentar centros de dados cruciais para execução e formação de aplicações. Então a Nokia, que há muito tempo a gente já não ouve falar, que está lá de trás, que foi uma das precursoras que começaram a gerar desejo no consumidor com seus aparelhos celulares, está aí voltando com os dois pés aí para alcançar essa corrida da inteligência artificial. E o último número que eu trago para vocês, o número 5.000, australiana de dubladores. Olha só que interessante, até tem uma certa similaridade com aquela primeira ideia que eu trouxe ali com relação ao comentarista, o jornalista americano. Olha só que interessante, a Associação Australiana de Dubladores disse que um comitê parlamentar que a IA pode deixar desempregados mais de 5.000 dubladores no país. E o grupo pediu regras justas e proteções para seus membros. Já nos Estados Unidos, os dubladores já processam as empresas de inteligência artificial por usarem indevidamente as suas vozes. Então, de novo, esse é um assunto que vai dar muito pano para manga, a forma de regulamentar isso tudo. Então, está muito obscuro, está muito nebuloso como é que vai ficar todas essas coisas. Isso que a gente está falando só das coisas que estão gerando um certo incômodo em alguma categoria, em alguma classe. Fora tudo aquilo que a gente não tem nem ideia ainda. As coisas que... Isso levando em consideração... nem levando em consideração todas as coisas que a gente nem tem ideia ainda, que a gente não lembra, né? Então a gente está conseguindo, a gente só está lembrando e vendo porque ali machucou e alguém gritou. Fora as outras coisas que a gente não tem noção, então a gente vai ver muito dessa digladiação por aí afora por conta dos usos de imagem, propriedade e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Agradeço imensamente para todos vocês que estão nos acompanhando. Mais uma vez eu lembro vocês, segue a gente lá no Instagram, @ia.tododia, e avalie a gente com 5 estrelinhas. Meu Instagram também, meu @Caio Yamaguchi, com Y e CHI no final. Quando aparecer lá Caio Yama, já vai aparecer umas caveirinhas lá, vocês já vão saber que sou eu. Muito boa noite, muito boa tarde e muito bom dia para todos vocês. Que Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui na presença de vocês mais uma vez e até semana que vem. Beijo.